o Cruzeiro está muito perto aí de contratar um jovem aí de potencial. Essa é a negociação que a gente fala que é de scout, né? João Costa, 21 anos, está no Al-Ettifaq. Ele tem dupla cidadania, né? Nasceu aqui no Brasil, mas jogou por último na seleção aí de base de Portugal. Vem por empréstimo com opção de compra. É um beirada, canhoto. E fez base na Roma, né? Durante muito tempo. Acho que fez base no Corinthians. Foi pra Roma. Chegou a jogar na seleção de base. Depois jogou na seleção de Portugal. Sub-21? Sub-21, que tem, isso. E foi comprado por esse clube árabe por 9 milhões de euros. Na época. E esse jogador tá vindo por empréstimo com opção de compra. Essa vai para você que diz que o Joaquim Pinto não está trabalhando. Mas aqui, isso era o que a gente questionava, tá? Achar a opção dessa forma. Veio, deu certo. Você tem um baita... Depende da opção de compra, né? Estamos tentando aqui os detalhes do valor, mas eles pagaram 9 milhões de euros nele, né? Então não acho que vai ser muito acima disso. E é um cara de 29 anos, seleção de base de Portugal, 21 anos, melhor dizendo, seleção de base de Portugal. É isso que tem que fazer. Vem emprestado. Não deu certo? Um abraço. Agora a gente tem que começar a ver também, né, com esses movimentos, quais vão ser movimentos também de saídas, né? Porque a gente começa a voltar a ter um setor mais inchado. Aí você pode discutir essa questão de quantidade e qualidade, mas tem um inchaço ali, né? E geralmente os treinadores portugueses não gostam de ter aquele jogador ali. O Leonardo Jardim usava um termo, mas assim, meio que o cara que tá ali sem fazer nada, sabe? Que ele não é relacionado, ele tá só treinando. Então acho que alguns movimentos também, imagino que devam acontecer, né? De saída, nem que seja por empréstimo. Assim, aí já é um ponto meu, né? Talvez possa estar sendo... Posso não, né? Estou sendo ansioso, mas se for para acontecer movimentos de empréstimo, tomara que não sejam dos meninos. Sim. Os meninos do Cruzeiro. Kenji, Felipe Moraes. Sabe? Eu acho que... O Felipe ainda tem a questão de poder voltar para o 20, apesar que eu acho que não seria legal. Mas se for para emprestar, né? Para dar uma desafogada no setor... Já tem, assim, nomes bem claros para o torcedor de quem precisa ser. Seria até incoerente com as últimas escolhas do treinador, né? Não acho que faríamos isso, não acho que iríamos por esse caminho. O único que não tem sido utilizado é o Leles. De resto, se você for analisar ali... e o Juan Gabriel, né? Que é um grande desejo do torcedor, mas... O Kenji, o Felipe Moraes estão entrando com frequência, então não faria sentido que eles fossem emprestados. A questão de negociação envolvendo os atletas do Cruzeiro dessa posição que não correspondem valores importantes de salário, contrato longo. No caso do Wanderson, já cumpriu o limite de jogos, então não poderia atuar por uma outra equipe de Série A do Campeonato Brasileiro na competição nessa temporada. Tudo isso dificulta para que o Cruzeiro faça essas movimentações de saída nessa janela. Até porque eu acho que se fosse mais simples já teria feito, né? E o Chico da Costa tá aí para provar que quando o atleta tem contrato, a depender de quem a depender das condições, fica difícil de você simplesmente emprestá-lo. Então, é um grande problema que a diretoria do Cruzeiro tem que resolver. Não acho que vai conseguir resolver agora, mas enquanto esses atletas não saírem, e eu diria até que por definitivo, tá? Eles não vão deixar de onerar a nossa folha salarial e a gente vai ter muita dificuldade até de subir o patamar do elenco em algumas posições que carecem, porque todo quinto dia útil, né? Tá lá a folha salarial para ser paga. Me orgulho muito que o Cruzeiro hoje não é um dos clubes tantos aí do futebol brasileiro que não cumprem com as suas obrigações, mas isso tem um preço, né? E esse preço muitas vezes não tem sido reinvestido ali em campo porque esses atletas não conseguem nos ajudar. Precisam ser negociados e aí tomara que na próxima janela, porque, repito, acho que para essa não vamos conseguir ver grandes movimentações assim, a diretoria do Cruzeiro tenha essa competência de encerrar esses ciclos e abrir espaço na nossa folha para atletas que possam nos ajudar mais. Inclusive tem matéria aí na Central da Toca sobre esse jogador que está próximo de ser oficializado pelo Cruzeiro então, João Costa, que vem emprestado pelo
Al-Ettifaq e alguns detalhes aí. Ele jogou no sub-20 da seleção brasileira, jogou também nos times de base da seleção de Portugal, tá? No sub-19 que ele jogou mais de fato, e depois jogou também pela Roma, sendo comprado por 9 milhões de euros pelo Al-Ettifaq. Os árabes também, eles fazem umas contratações que são loucura, né? Os números do nosso amigo João Costa aí, eles são bastante discretos, viu? Pra ser bonzinho, assim, vamos chamar de discretos. Nessa última temporada foram 18 partidas pelo clube, não fez gol, deu 3 assistências, e pelo que dá pra gente ver aqui no mapinha de calor, né, de movimentação, ele é um cara que jogou muito ali nas pontas, jogou até mais na ponta esquerda do que na ponta direita. E parece que fez alguns jogos de lateral, inclusive, bem como um ala mesmo, numa posição até mais defensiva. Na primeira temporada dele lá na Arábia, que foi um pouco melhor, 26 partidas, 4 gols e 1 assistência. Jogou 5 vezes pela Roma, na temporada 23-24, e aqui no Brasil defendeu a base de Palmeiras e de Corinthians. Então, jogador que está chegando. Esse aqui, eu diria que é o Rian Guilherme dessa janela, que no ano passado o Cruzeiro fez uma movimentação num jogador que a hora que falaram, Rian Guilherme, a gente, quem? Né? Ninguém conhecia, teve uma passagem curta aqui pelo Cruzeiro, mas agora tem um lado bom, né? O Cruzeiro não está pagando pela contratação como aconteceu na temporada passada do Rian. Dessa vez o Cruzeiro está trazendo o cara por empréstimo para experimentar. Assim, por esses números aqui, eu diria que é uma contratação bem estranha, mas é aposta, tiro no escuro. Eu não consigo comparar com o Rian Guilherme, não. O Rian Guilherme não custou 9 milhões de euros para um clube numa transferência saindo da Roma, né? Então, obviamente eu não conheço o jogador para falar bem ou mal, para criar alguma expectativa. Eu acho que é uma aposta interessante, véio, que é o que o Cruzeiro precisa fazer. Clube que ficar só contratando aí 10, 15 milhões de euros o tempo inteiro não vai sustentar. Então, vamos ver o que o João Costa aí consegue entregar e tomara que seja um grande achado aí do departamento de scout do Cruzeiro. Com certeza tem aval de Arthur Jorge, deve conhecer o atleta. O Samuco, se puder depois tentar descobrir também, uma coisa que seria legal, saber se o Cruzeiro estava pensando em trazer ele em paralelo ao Brian. Trazer os dois. Porque eu não acho que seja o Cruzeiro desistiu do Brian porque encaminhou com esse rapaz, por exemplo, né? Há mais 4 atacantes assim. Só se for ouvir uma... Surpreenderia bem. Só se o Cruzeiro estiver pensando no Lúcio para jogar mais centralizado. Pode ser também. Porque ele tem essa capacidade. E eu acho que o Lúcio, a gente vai falar dele daqui a pouco, ele não tem a intensidade de correr para trás que o Arthur pede nos pontas dele. Ele é um jogador mais... gosta de dar bola no pé, digamos assim, né? Ele não é um jogador tão assim. Então, talvez o Cruzeiro esteja pensando nesse sentido.